Quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele menciona aos irmãos que havia uma forte oposição à obra de Deus. Eu quero destacar aqui 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, que diz assim: Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, qual é o contexto, desse versículo? Paulo ele está revelando aos irmãos os seus planos de viagem. Só que no versículo anterior, ele menciona que permanecerá em Éfeso até a festa de Pentecostes. E a razão para isso é que Deus havia aberto uma grande oportunidade para a pregação do Evangelho, mas que havia muitos inimigos e uma forte oposição por meio deles. E Éfeso era uma cidade crucial para o evangelismo, porque era um centro comercial e religioso do Império Romano. Foi lá que Paulo enfrentou forte resistência aos idólatras, principalmente os seguidores de Ártemis. E esse texto está em Atos capítulo 19, versículos 23 a 41. Então, essa porta aberta que Deus estava abrindo ao apóstolo Paulo significava que uma grande oportunidade missionária ele estava concedendo ali naquela cidade. Exemplos de porta aberta, que nós vemos na Bíblia. Colossenses capítulo 4, versículo 3. O próprio apóstolo Paulo diz: Orai também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Apocalipse 3:8, Jesus diz à igreja de Filadélfia: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Então, essa porta aberta que o Senhor ele coloca na vida dos seus servos é a oportunidade da pregação do Evangelho. Diante desses escolhidos do Senhor, ele vai colocar situações para que os seus servos possam pregar livremente. Apesar de viver forte oposição, eles vão conseguir fazer a obra missionária de uma maneira eficaz. Tá? A porta aberta de Paulo em Éfeso significava que muitas pessoas estavam prontas para ouvir e aceitar o Evangelho. Esse tempo de colheita espiritual era algo que Paulo não queria desperdiçar. Então, quando Deus ele abre essa porta na vida do crente, significa que aquele lugar que o crente vai já está pronto. O campo já está pronto para a colheita, Como o Senhor ele trata o campo, esse mundo, para que possa ser colhido para ele. A igreja precisa perseverar no Senhor em oração, para que Deus, no seu tempo certo, possa estar abrindo a porta, para que o evangelho seja proclamado. E ele diz assim: há muitos adversários. Então, Paulo reconhece que junto com a grande oportunidade havia muita oposição. Sempre que o evangelho avança, Satanás levanta resistência. Então, essa acaba sendo uma regra, O evangelho avançou, vai acontecer uma resistência muito forte. Os judeus incrédulos resistiram à pregação de Cristo em Atos 19, versículos 8 e 9. Os idólatras e artesãos, como Demétrio, revoltaram-se porque a mensagem de Paulo ameaçava o culto a deusa Ártemis. Como falei anteriormente, Atos 19, 23 a 41. Alguns exorcistas judeus tentaram imitar os milagres de Paulo, mas foram envergonhados, Então, mesmo diante de perseguições, resistências e desafios, Paulo entendeu que Deus estava no controle e que a oportunidade era maior do que os problemas. Qual é a aplicação que nós podemos entender sobre esse episódio na vida desse crente tão especial como o apóstolo Paulo, Que toda grande oportunidade vem acompanhada de desafios. Quando Deus abre uma porta para um propósito, o inimigo vai tentar impedir de todas as formas. Isso acontece no ministério, na vida espiritual e também em decisões importantes na vida do crente. 2. Não devemos recuar diante da oposição. Paulo poderia ter fugido da perseguição, mas decidiu permanecer firme e aproveitar a oportunidade. Da mesma forma, devemos confiar que Deus nos sustenta diante das dificuldades. Então, nós temos bons exemplos na palavra de Deus. E, seguindo esses bons exemplos, nós podemos também fazer uma boa trajetória, Porque nós somos os missionários dessa geração.
Então nós precisamos confiar, da mesma forma como os servos do Senhor no passado confiaram. 3. Oposição nos confirma que estamos no caminho certo. Se estamos enfrentando dificuldades no chamado de Deus, isso pode ser um sinal de que estamos avançando no reino. O diabo não luta contra os que estão parados. As pessoas que não estão fazendo a sua obra, ele vai deixando, ele vai dando corda para essas pessoas, vai deixando com que elas vivam iludidas nesse mundo. Mas aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, eles estão vivendo posições fortes. E nós, quando olhamos às vezes um crente avançando, né, na vida missionária, nós achamos, olha, aquele irmão está vivendo a plenitude, que maravilha. Só Deus sabe, né, o que aquele irmão está vivendo. 4. Precisamos discernir as portas que Deus abre. Nem toda oportunidade é de Deus, mas quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Então, esse aqui é um dos critérios que nós precisamos estar avaliando na nossa vida. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a obra que o Senhor tem confiado a nós? Essas situações estão acontecendo, estamos no caminho certo. Tudo o que precisamos fazer é permanecer. Não tem outra opção. Permanecer naquilo que o Senhor nos chamou, para que Ele possa continuar nos levando a fazer a sua obra, a pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra, para que o número dos salvos seja cada vez multiplicado. Porque quando isso acontecer, o Evangelho percorrer todo esse planeta, aí virá o fim. E então Cristo, ele vem para buscar a sua igreja e o mundo vai passar por esse período da grande tribulação. Amém? O crente, ele precisa corresponder com a vontade do Senhor. Nós somos os agentes de Deus hoje, aqui na terra, para que o Evangelho possa alcançar os corações. E Ele conta conosco, Ele conta com você, Ele conta com seu povo.